Se essa criança não consegue esvaziar, como que ela vai comer? Exatamente. Como que você consegue, se você tá com desconforto na barriga, Não, você consegue que comer? Ninguém consegue. Não. É algo terrível. Então, às de vezes, se a viver. gente acha que assim, é uma coisa tão boba, mas aquilo pode estar impactando diretamente. Você fazendo essa massagem, você não tá fazendo integração sensorial no seu filho, tá, pessoal? Por favor. É igual você colocar um balanço na sua sala pra criança balançar e falar que você tá fazendo integração. Não. São Quem coisas faz diferentes. é TO. Crises de sobrecarga sensorial, crises de birra. Como que você consegue diferenciar para orientar uma mãe quando ela te liga desesperada? Que também é algo que a gente trabalha muito em conjunto, né, com todos os terapeutas multidisciplinares. Como que é isso na parte da TO, da integração sensorial? Gente, a criança não é diferente da gente. Antes de vocês olharem para o seu filho, para o seu paciente e ver um autista, você tem que entender que ele é uma pessoa, ele é uma criança. E que isso, obviamente, acontece com outras crianças fora do espectro. Então, ser humano. Pessoal, mais um episódio de Café com a Neuro. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, Sara Campos, que é terapeuta ocupacional com certificação internacional em integração sensorial de AIRES. O que mais que você tem na sua formação, Sarinha? Lívia, eu tenho a especialização em neuropediatria, fiz a pós-graduação em análise do comportamento e tenho mestrado em desenvolvimento humano em terapia ocupacional também. Não foi à toa que eu chamei a Sara aqui hoje, porque ela faz parte da minha equipe, é a TO que eu indico para todos os meus pacientes. Eu fiz as minhas famosas fichinhas das dúvidas que mais aparecem no meu consultório. E eu vou começar perguntando para você, Sara, o que faz uma terapeuta ocupacional? Quais são os objetivos quando uma criança chega no seu consultório? O que é avaliado e como que você explica para os pais o que você vai trabalhar com o filho deles? Lívia, é interessante isso, porque quando os pais chegam na clínica, a gente faz uma anamnese e a gente pergunta, por que você tá aqui, né? Você sabe o que é a terapia ocupacional? E o pai fala, eu tô porque o médico indicou, né? Eu tô aqui porque ele indicou. Eu falei, então, deixa eu explicar para você, né? Então, a terapia ocupacional, o foco dela é trabalhar com as ocupações humanas, né? E o que são? Ocupacional, Isso, né? as ocupações humanas. E o que é essa ocupação humana? São as atividades de vida diária, questão de produtividade, lazer. Então, na criança, ela consegue escovar um dente? Ela consegue tomar um banho sozinho? Então, isso são atividades de vida diária. Ela sabe brincar? Né? A criança, a gente tem que trabalhar, a criança tem que brincar. Então ela procura o médico com várias dificuldades, a escola encaminha muitas vezes essa criança para o médico, coisas às vezes que os pais não sabem. Poxa, eu nunca tinha reparado, eu achei que isso era normal, eu achei que fosse algo passageiro. Aí o médico, liga esse sinal de alerta e encaminha para essa estimulação, para melhora de tudo isso que você está falando, Exatamente. né? Então a gente vai avaliar tudo isso, como essa criança está desempenhando, se engajando nessas ocupações. Ela está tendo dificuldade? Ela está sendo independente? Está tendo autonomia? Não. Então é por isso que o médico encaminha e a gente vai avaliar o porquê essa criança está tendo dificuldade nessas áreas da vida dela. É por uma questão motora, cognitiva, sensorial, emocional, enfim. E aí, né, aí a gente começa faz o tratamento. O plano de intervenção. Exatamente. Pessoal, então agora a gente vai falar sobre integração sensorial de AIRES, que muitos pais não entendem o que é, como funciona, o que é trabalhado. Sara, explica pra gente o que é integração sensorial. Lívia, quando um pai chega lá, eu tento explicar da maneira mais simples possível. Então, por exemplo, assim, nós estamos no nosso dia a dia o tempo inteiro recebendo informações sensoriais por várias vias do nosso corpo.
Então, se eu tô aqui conversando com você, eu tenho uma luz, eu tenho um cheiro, eu tô aqui me mexendo, eu tenho um movimento. Então, o que que acontece? Essas vias, né, esses estímulos que estão ao tempo todo à nossa volta, estão entrando por essas vias e estão indo para o nosso sistema nervoso, lá para o nosso cérebro. Então, como eu explico para os pais? Essas sensações chegam no nosso cérebro e é como se o cérebro tivesse que fazer assim, opa, chegou uma informação aqui, eu vou colocar nessa caixinha, essa daqui eu coloco em outra, e essa em outra, opa, essa daqui não é relevante agora, então deixa eu deixar ela aqui, essa que é relevante. Ele vai organizando essas sensações. Quando a gente fala de uma disfunção, né, de integração sensorial, é como se esse cérebro ele tivesse perdido. Sim. E aí essa informação chega e o cérebro não dá conta de coloca em uma caixinha errada, ou chega muito de uma informação e ele não dá conta, e tudo isso fica desorganizado. E aí isso tem uma resposta, e essa resposta é uma resposta comportamental. Então a criança responde ao ambiente a isso. Então quando a gente fala de integração, quando o nosso cérebro está lá organizando essas informações, é para que eu tenha uma resposta adequada ao meio. Sim. Né, para eu consiga responder isso de uma maneira adequada ao que eu preciso, né? Exatamente isso que ela explica para as famílias e que no consultório é engraçado. Eu tenho que dar esse início do porquê que eu tô encaminhando para TO, e esse exemplo que você deu é bem parecido com o exemplo que eu sempre explico para os meus pacientes. Imagina o seu cérebro sendo um chefe de cozinha e todos os nossos sentidos são os ajudantes desse chefe. Então, os sentidos, nós temos 8 sentidos. Então, visão, tato, paladar, olfato, até a propriocepção, os sentidos que são mais escondidos, a interocepção, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eles são os ajudantes do chefe. Se o chefe quer fazer uma receita maravilhosa, esses ajudantes têm que chegar com os ingredientes certos. Então ele tem que vir com tanto certo de farinha, ele tem que vir com tanto certo de número de ovos, de sal. E se os ajudantes vêm com isso tudo errado, essa receita vai dar errado. Então o chefe não vai conseguir coordenar tudo e dar esse resultado final, que é exatamente isso que vai refletir nos comportamentos. Só para dar um exemplo, porque às vezes os pais ficam, tá, mas o que essa questão sensorial pode impactar exatamente nesse comportamento dessa criança e pode interferir na ocupação dela, né? Então, como nós, terapeutas ocupacionais, fazemos esse raciocínio clínico? Então, eu vou dar um exemplo. A sua criança, às vezes, tem uma sensibilidade maior a um tipo de tecido de roupa e ela não consegue usar essa roupa. E isso interfere, às vezes, no inverno, porque ela não coloca uma blusa de frio. Então, entendeu? Isso interfere exatamente. Ou porque ela tem uma sensibilidade e não consegue escovar o dente. Sim. Escovar os dentes é uma atividade de vida diária que a criança precisa ter autonomia e independência. Isso é uma ocupação. Então, se a gente não trabalhar de uma maneira adequada esses estímulos sensoriais para ela aceitar escovar os dentes, ela não vai conseguir ter autonomia e independência. Então, esse é o trabalho da TO. Tá, então modificar todos esses comportamentos que não deixa a criança ter essa independência, ela evoluir. Então eu vou puxar esse gancho, então escovar o dente. Para as queixas principais, agora voltado, Sarinha, muito mais para o contexto do transtorno do espectro do autismo. Lembrando que não são só as crianças autistas que têm disfunção sensorial. Isso pode acontecer, me corrige, Sarinha, mas em várias situações. Até em casos de paralisia cerebral, TDAH, algumas síndromes neurológicas. Prematuridade. E o que é mais espantoso, criança típica, que não tem nenhum transtorno, nenhuma doença, também pode apresentar alguma disfunção sensorial isolada, justamente porque nós temos muitos sentidos no nosso organismo e nem sempre isso está 100% correto, sendo feito de uma maneira toda sincronizada. Sim, Lívia, e isso é uma dúvida muito grande dos pais, porque eles falam, a minha criança, ela tem uma questão sensorial, ela é autista? Não necessariamente. Então a gente vê estudos que chegam de 5 a 10% falando que crianças típicas podem ter
uma questão de um distúrbio de integração sensorial, mas nem por Sim. isso ela é autista. Sim. Porém, estudos dizem que a gente pode chegar a 95% dos casos dos autistas com distúrbio de integração sensorial, que por isso que também entrou no DSM. Exato. Por exemplo, então eu juntei aqui, eu vou te fazer as perguntinhas sobre o que mais aparece no consultório. E a primeira é justamente essa: andar na ponta dos pés. Estudos dizem que até a criança em fase de desenvolvimento motor, ela pode andar na ponta dos pés até os 2 a 3 anos, porém isso acontece numa porcentagem muito pequena, 5, 7%. Já as crianças dentro do espectro é uma porcentagem enorme, então cerca de 40% das crianças dentro do espectro do autismo apresentam a marcha na ponta dos pés. A gente sabe que marcha na ponta dos pés não é um critério diagnóstico dentro do DSM-5-TR, porém, pelo jeito que ela acontece, ela já entra como um movimento estereotipado, ela está lá dentro dos critérios diagnósticos dessa maneira como a gente classifica, uma delas. Então nós temos alterações sensório-motoras, pode entrar como uma estereotipia. Pode, uma autorregulação. E a autorregulação, que são as questões mais frequentes aí envolvidas na marcha da ponta dos pés. Inclusive, a gente já teve o podcast com a Carol Quedas, que nós focamos o andar na ponta dos pés com a questão motora. Então, hoje a gente vai puxar para o lado sensorial. Conta um pouquinho pra gente eu acho sobre que isso. É interessante essa questão de falar assim, a gente precisa avaliar, porque todo comportamento ele pode ter diversas funções. E depende do que está desencadeando isso. Então, ela pode ter uma ponta do pé por uma questão de propriocepção. Então, o que é essa propriocepção? É essa noção da minha articulação, da força que eu faço com o meu músculo, o movimento que eu faço do meu corpo. É uma questão vestibular. Vestibular é o quê? Movimento. Então, equilíbrio. Vocês percebem que isso tudo é o sentido? Então, nós temos 8 sentidos. Então, esses são todos os sentidos que estão descoordenados com os mecanismos cerebrais. Então, se eu fico na ponta do pé, o que isso está significando? Então, se você está em casa, fica na ponta do pé para você ver como fica a sua estabilidade, como fica a sua panturrilha. Você tem outros pontos que estão ativando. É uma questão tátil? Então, às vezes, quantas crianças não engatinham porque não consegue explorar esse chão, porque aquele chão dá uma aversão, a criança não consegue, ela não engatinha, ela já anda. Sim. Né? Porque ela não consegue. Essa fase. Exatamente. Então pode ter diversos motivos essa ponta do pé que a terapia ocupacional pode trabalhar dosando esses estímulos sensoriais para a criança entender como tem que ser esse processamento, né? Porque é isso, a criança que tá com essa disfunção, ela não consegue integrar, ela às vezes não consegue perceber, integrar esses sentidos, né? Então é isso, é o dosar, é o tanto que você vai treinar o peso, a colocação, é dosar essa propriocepção para ela conseguir fazer. Isso, ou o vestibular, ou o sistema tátil. Os sentidos. Né? Todos os sentidos. E aí entra uma questão, que momento que essa criança tá na ponta dos pés? É o tempo inteiro? Tá trazendo um encurtamento? Cadê a físio? E aí entra, a físio vai entrar. Exato. Entendeu? Ai, não, ela só faz isso quando ela tá muito ansiosa. Então ela tá se autorregulando? Exato. Então, né, o que a gente vai... É por isso que a gente sempre fala que cada criança é uma atuação. Então, o que a TO faz isso? Dicas que uma TO manda a mãe fazer em casa. A gente precisa saber exatamente o que essa criança precisa. Até porque, né, Sarinha, você mesmo fala, a gente pode generalizar algumas dicas aqui para a família fazer, mas essa criança precisa ter a sua TO, não é isso? Sim, porque cada criança tem um perfil sensorial. Então, quando a gente fala cada criança é única, a gente não fala porque é lindo, é bonito falar que cada criança é única. Não, porque realmente nós somos únicos. Nós temos um perfil sensorial. E do mesmo jeito que você pode ter por exemplo, uma sensibilidade maior à questão tátil e o seu vizinho também, nem sempre a mesma estratégia funciona para os dois. Por isso que a gente precisa de uma avaliação. A gente tem dicas, óbvio, que a gente pode passar, mas cada criança tem um perfil. Então, se você tem uma TO, pergunta, olha, para o perfil da minha criança, isso daria certo?
né? Então, Para a gente poder auxiliar essa criança nisso. Então, nós tivemos aí uma explicação do porquê a criança anda dentro do pé, qual criança pode andar na ponta do pé num contexto geral, se é autismo, se é normal, por isso também entra a questão do médico, a gente descreveu o que é normal, típico ou atípico. Bom, então essa queixa da ponta dos pés que é extremamente frequente, eu vou para outra queixa que é, assim, acho que é a top one de reclamação dos pais de receio, de anseios. Seletividade alimentar. Então, eu acho tão interessante nessa linha, porque a seletividade alimentar engloba todos os nossos sentidos. Então, tato, paladar, olfato, a criança tem aversão a cheiro, a interocepção, que é quando a gente sente o quente, o frio, o calor, envolve a textura, que é o nosso tato, o visual, que é ela não se agradar daquilo que ela tá vendo, da cor que ela tá vendo. O que mais que você avalia dentro da seletividade alimentar no dia a dia? Seletividade alimentar tá o queridinho do momento, porque é isso, né? Tá um boom. Então tem várias questões, né, Lívia, como você falou. Quando a gente vai avaliar uma questão sensorial, você tem tudo isso. Você tem o cheiro que incomoda, você tem aquele visual daquela textura que eu não dou conta. Às vezes tem criança que não consegue sentar na mesma mesa enquanto você no seu prato come aquilo lá, porque o cheiro eu não tolero nem ver e nem sentir o cheiro daquilo. Tem muita criança que não suporta a mastigação, que daí entra o nosso sentido auditivo. Exatamente. Então, isso E atrapalha. não só isso, às vezes tem uma coisa que ninguém percebe, mas assim, ó, quando eu preciso sentar numa cadeira e ficar sentada, às vezes eu não dou conta, às vezes a criança não tem um controle de tronco, às vezes a criança tem uma questão vestibular e proprioceptiva ali significativa, né? E que ela não dá conta de sustentar esse corpo, de ficar sentado. E aí essa cadeira já é um empecilho até dessa criança ficar sentada para comer. E aí não são só os sentidos, mas a gente tem questões orgânicas. Então, por isso que a seletividade é um ponto que é muito profundo. Então, a gente precisa avaliar a criança como um todo, em fazer uma investigação. Porque às vezes chega pra gente, é só sensorial? Não, vamos investigar. Que daí, inclusive, no nosso próximo Café com a Neuro, a gente vai falar também, que eu acho que vai influenciar nisso, sobre a rigidez. Que vai ser com nossa analista de comportamento, que eu vou falar só semana que vem quem vai ser. Rigidez? Sim, com certeza. Então, a gente tem questões orgânicas. Então, essa criança, como que é, né? Ela come, ela tem alergia. Sim. Como que é essa parte oral dessa criança? Ela consegue mastigar? Ela consegue engolir? Né? Tem uma questão nutricional, tem uma questão de engasgo. Às vezes, essa criança engasgou muito. E aí, ela tem um trauma muito grande. Então, ela tem uma questão emocional. Ou aquela mãe forçou muito aquele alimento. E não tô te culpando, mãe, porque naquele momento você só queria manter o seu filho vivo porque ele precisava comer. E aí você pega uma textura, um alimento que ela não dava conta, não come, filho, come. E ela criou uma memória negativa, então ela não consegue nem chegar perto. Ou uma questão de uma rigidez. É sempre a mesma marca, a mesma cor, o mesmo Danone, nanana. Então a gente tem várias coisas que a gente precisa trabalhar, principalmente no autismo. Por isso que envolve toda essa equipe, todo esse cansaço de procurar e virar uma jornada que a gente precisa ter. Nossa TO especializada, a nossa analista de comportamento, a nossa fisioterapeuta, a nutricionista, nossa fono, a nossa nutri. Aí, de repente, entra o otorrino na história, o gastro na história, porque a porcentagem que existe de criança dentro do espectro com problemas gastrointestinais é muito grande. Então, é um trabalho muito árduo entre família e equipe, E né, até uma Sara? questão interessante, que eu converso muito com a nutricionista, é assim, às vezes aquela criança tem um problema de fazer cocô. Ela fica 3, 4, 5. Mas o que isso tem a ver com a alimentação? Se essa criança não consegue esvaziar, como que ela vai comer? Como que você consegue, se você tá com desconforto na barriga, você consegue comer? Ninguém consegue. Não. É algo terrível. Então, às vezes, a gente acha que assim, é uma coisa tão boba,
mas aquilo pode estar impactando diretamente. E questão também de rotina. Porque se você chega e você quer que seu filho coma fruta, verdura e coma bem, mas você não come, você não tem isso na sua casa, como que você vai querer que seu filho coma? Nossa, isso acontece muito e eu brigo muito com vocês, pais que estão me assistindo. Presta atenção nisso. Viu que eu não sou chata? Não venha, é exatamente isso, não venha pedir pro seu filho comer uma banana, sendo que você não vai na feira comprar fruta na sua casa. Então, não tem como. Tem criança, e não acontece pouco, que a criança vira, mas você não compra pra mim. Aí eu, né? Viu? A partir de hoje você vai na feira 3 vezes por semana. Vocês estão ouvindo? E às vezes é aquela questão, ai, meu filho, eu vou na feira, mas a banana estraga. Como essa criança pode comer essa banana? Ela precisa comer assim, fruta? Não. Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um chips? Como eu posso transformar esse alimento para que essa criança dê conta de comer, para a gente ir variando e aumentando? Então é um processo, a gente não vai fazer ele comer coisas que ele não dá conta. A gente pode apresentar de outras formas para que ele consiga aumentar esse repertório alimentar dele. Aumentar repertório. A gente não quer que a criança saia comendo tudo. Você gosta de tudo? Não. Né? Não. Alguém aqui da produção gosta de tudo? E tem muito essa questão, né, Lívia? Então, assim, eu dei a comida, eu cheguei com a comida, mas assim, ele só tinha frango, mas ele prefere carne. Tá, mas ele come o frango? Ele come, mas ele prefere a carne, e daí eu sempre faço a carne. Ok, eu também tenho minhas preferências. Mas quando eu chego num restaurante e eu olho aquela comida e falo, putz, não é muito que eu gosto, mas eu tô com fome e eu vou ter que comer. Então é isso que a gente quer. Exato. A gente não quer que ele ame frango e fale, ai, frango, que delícia. A gente quer essa qualidade de vida de poder conviver com o que temos naquele momento. Exatamente. Então eu cheguei num restaurante e eu não tenho frango frito daquele jeito, não é minha preferência comer ele grelhado. Mas eu vou comer porque é o que tem hoje. Então é isso que eu falo para os pais. Não queira chegar aqui e fazer com que seu filho coma tudo. Porque às vezes tem coisas que ele não vai gostar e tá tudo bem, a gente vai respeitar. Tem coisas que ele vai ter preferência e tá tudo bem porque todo mundo tem preferência. Eu também queria sempre comer hambúrguer e chocolate, mas eu não posso. Né? Então, como eu sou adulta... Os meninos da produção também falam que querem só hambúrguer com chocolate. Mas como a gente é adulto e entende, a gente vai comer uma salada. Mas Exato. A criança não entende. Quem entende é você. Então, é isso. Você, como pai, você vai ofertar para a criança o que ela consegue comer. Ela pode participar dessa escolha. Porque é incrível, porque as pessoas chegam e falam assim, não, você tem que fazer o seu filho comer isso. Não, ele tem que participar do processo. Então, eu como uma banana e eu como uma maçã. Você pode deixar seu filho escolher, mas é você que vai trazer a escolha para ele. Você, como adulto, tem essa responsabilidade. Filho, hoje eu tenho banana e maçã. Qual você quer? Então, dentre o que você oferece como adulto, a criança pode escolher. E ela pode escolher a quantidade que ela come. Porque a quantidade de saciedade, aí entra a interocepção, o quanto eu sinto que eu tô saciado, que eu não tô... Ô Sarinha, esse ponto da interocepção, que é o nosso 8º sentido, que regula justamente isso, saciedade, fome, sede, frio, calor. Eu já tive um caso de um paciente que ele engordou demais, porque ele não tinha o freio. Então ele não conseguia, e muitas pessoas da família falam, nossa, ele come muito, nossa... Ele tem uma disfunção gigantesca de interocepção. Como que TO vai regulando isso, melhorando isso? Lívia, é muito difícil trabalhar. Tanto é que tem cursos saindo, isso é uma área muito nova e muito difícil de ser trabalhada, porque a interocepção é algo interno. É algo que a gente sente, sabe quando você fala assim, opa, minha bexiga tá um pouco cheia, eu acho que é vontade de eu fazer xixi. Nós temos, e nós precisamos do que para fazer isso? Cognição. Né? Então a gente precisa de emoção. Então, olha, essa minha barriga tá doendo, ela não tá doendo porque eu tô com dor de estômago, ela tá doendo porque é fome. Sim. Então isso é uma coisa muito difícil, porque como que eu trabalho esse órgão? Não dá. Então não dá. Internamente. Então às vezes tem estudos que falam pra gente trabalhar muito essa questão da respiração. Então quando eu tô respirando, então crianças que têm mais condições de ter essa percepção,
Então, essa respiração, essa calma Sim. de você sentir o seu coração batendo, eu Uhum. consigo ir trabalhando isso, né, dessa maneira. Mas a interocepção é uma coisa que é muito nova e muito difícil, Sim. porque eu preciso também entender minhas emoções. Sim. E a interocepção é isso, é tipo assim, meu, eu tô muito bravo porque eu tô sentindo uma dor e eu não tô Sim. conseguindo reconhecer que isso é Sim. dor. E a gente precisa ensinar, do mesmo jeito que é aprendido, né, que a gente aprendeu, a gente precisa ensinar para a criança, filho, você tá muito bravo porque você tá com fome. Sim. Então, quando for assim, ó, né, se acalma, ou se não, pede, isso que você tá Sim. sentindo, essa dorzinha é fome, filho. Sim. E a gente ensina esse comportamento, essa Uhum. sensação para a criança, Sim. né? Então, é algo difícil, mas algo que dá para ser trabalhado tanto, por exemplo, nas acomodações sensoriais. Você falou do batimento cardíaco, da respiração, então isso também faz parte da interocepção. E agora nós temos esses artifícios, né, com salas sensoriais, acomodação sensorial. E como a gente não consegue agir diretamente, né, nos órgãos, a gente começa comendo pelas beiradas, né? Então é Isso, isso e um trabalho com muita paciência. de formiguinha ali, né? Formiguinha. Formiguinha. Saindo da seletividade alimentar, vamos para outro ponto que também vai ser muito discutido, debatido com as nossas psicólogas. Crises de sobrecarga sensorial, crises de birra, como que você consegue diferenciar para orientar uma mãe quando ela te liga desesperada? Que também é algo que a gente trabalha muito em conjunto, né, com todos os terapeutas Sim. multidisciplinares. Como que é isso na parte da TO, da integração sensorial? Lívia, eu falo assim, a birra é aquela que quando você não, né, a criança tá lá chorando e tem uns vidinhos na internet que é demais, né? Nossa, Então, por exemplo, se a criança tá lá tem. chorando, você vira as costas, sai, a criança para, vai atrás de Exato. você, e chora. Então a gente sabe o que que é birra. A sobrecarga sensorial, então não tem o que acalme essa criança. Você sai, você deixa ela ali, você volta e essa criança tá num sofrimento. Sofrimento. É Sofrimento. isso, é um sofrimento. Então, a gente tem que entender que o que pode gerar isso? Você conhece a sua criança. Então, o que eu falo para os pais? Vamos entender o que causa isso. Essa criança tá doente, essa criança não dormiu bem, Uhum. essa criança tá com uma dor, por que a gente vai dar uma demanda alta para ela? Então, nesse dia, a gente vai baixar essa demanda. Essa criança tem uma festinha na escola. E a gente sabe que o potinho dela vai encher, porque imagina uma festa na escola. É criança gritando, passando, trombando, essa criança pulando, barulho. Som. Então, naquele momento, pode ser que, né, eu tenho queixas que as mães falam, Sara, na escola ela foi super bem, mas chegou a noite, ou pra dormir em casa, ela teve uma crise. Por quê? O copinho dela vai enchendo, chegou, transbordou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma acomodação antes e depois que ela vai? Então Legal. pode. Então o que organiza a minha criança? Olha, então antes de ir é um coletinho ponderado, é você dar um banho, é você fazer um tato profundo, né? Antes dela ir e quando ela chegar você faz a mesma coisa? Então, por isso que é tão importante esse feedback que vocês têm com as terapeutas, porque elas vão passar esse tipo de dica específica para o seu filho. É importante as mães trazerem essa demanda, porque você não vai estar lá antes da festa, você não vai estar na casa dele depois da festa. Então, são coisas que a família tem que aprender a trabalhar também para lidar. Não dá para a gente deixar só fazer o treinamento em terapias, em ambiente terapêutico, em settings terapêuticos. Isso tudo tem que ser trazido e generalizado. E respeitar a sua criança. Às vezes a sua criança pode ir nessa festa por 30 minutos. Então por que você não vai respeitar esse tempo, né? Exato. Então assim, todo mundo tem uma sobrecarga sensorial. Nós então assim, temos. você tá num dia exausto, num trânsito, buzinando, vai entrar num shopping, você chega em casa, sua cabeça tá como? Daquele jeito, você tá irritado, com dor de cabeça, cansado. Só que a gente sabe como se autorregular, né? Às vezes, porque todo mundo dá uma patada em alguém. E quem que vai levar essa patada? Quem mora com você.
Então você chega irritadíssimo do trabalho, deu tudo errado, você vai dar patada na pessoa que você é mais íntima, só que você depois vai saber o porquê que aconteceu isso. Exato. E a pessoa, tomara que tenha compreensão, às vezes é igual meu marido que fica pé da vida, mas a criança não sabe disso. E ela não consegue dosar isso. Não Então dosa. a gente sabe que a gente vai chegar e eu tô, por exemplo, um exemplo meu, às vezes eu chego super cansada e a única coisa que eu preciso é entrar no chuveiro quente e tomar um banho. Relaxar. Aí eu me respiro e eu volto e falo, ok. Porque Sim. é isso, às vezes eu sei que eu vou chegar e eu vou falar, ai, pelo amor de Deus, isso aqui. A criança não. O que ela vai fazer? Gritar, jogar, bater, se morder. Vir com crises agressivas. E o tanto que uma crise comportamental pode virar uma crise sensorial. Então a criança tá naquela birra e você deixa, isso vai escalonando, escalonando, a criança perde o controle que vira uma crise sensorial e você não acalma essa criança. Né? Então é isso que a gente precisa entender, que nós buscamos por autorregulação também quando adultos. Vocês entendem, são muitos comportamentos que a gente tem que entender como lidar, por isso as terapias são tão importantes. E depois a gente vai puxar um gancho, Sara, que eu vou deixar para o fim, com toda essa questão de parada de terapias, que também são assuntos que a gente vai conversar nos nossos próximos podcasts. Visto o que tem acontecido aqui no nosso país, que a gente vive uma situação muito complicada, então a gente quer dizer aqui que nós sofremos com o sofrimento dos pais. Vamos falar sobre isso um pouquinho depois no final, que nós entendemos tudo isso que acontece e quanto que a gente gostaria de ajudar mais com isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então esses 3 tópicos importantíssimos, vamos para o nosso próximo tópico. O que é sabido hoje é que muitas crianças também não entram no DSM-5, mas muitas crianças dentro do espectro do autismo têm problemas com sono. Sara, fala para mim sobre onde que a integração sensorial age ajudando as dificuldades de sono na criança dentro do espectro do autismo. Lívia, a gente tem que entender o que chama uma questão de nível de alerta. Então, eu vou dar um exemplo. Você está num dia extremamente estressado, sobrecarregado, você está exausta, mas você está com o seu alerta lá em cima. Quando você deita para dormir, você está cansada, mas sua cabeça está o quê? A milhão. E você não consegue deitar para dormir. Com a criança é a mesma coisa. Por que essas crianças têm tanta dificuldade de sono? Porque muitas vezes o alerta dessa criança o dia inteiro tá lá em cima. Então, como essa criança consegue parar, se organizar e deitar dormir? Quando a gente fala de uma rotina de sono e tal, não é brincadeira, não é uma coisa linda, é porque a gente precisa avisar o nosso cérebro que, ó, vamos parar um pouquinho? Exato. Né? Que daí entra a questão do ciclo circadiano também. E o que atrapalha? Aqui eu vou já jogar um pouquinho da culpa em vocês também. Celular e tela. Então não adianta a gente trabalhar tudo isso apenas. Terapeuta explica, a TO explica, a analista de comportamento explica, e lá a criança tá até meia-noite com o celular. Isso já dificulta todo o nosso ciclo circadiano, isso já inibe a nossa produção endógena natural de melatonina, que é um hormônio extremamente essencial para o sono. Então, o que eu quero dizer é que, sim, é uma disfunção que nós precisamos trabalhar com os especialistas, mas os pais também têm que fazer a parte deles. Depois, vocês querem que o médico prescreva melatonina. Quando vocês não vão na farmácia comprar melatonina, chegar pra gente no consultório, eu estou dando uma gotinha. Eu falo, uma gota. Primeiro que você não sabe a dose e o quanto que isso vai te ajudar. E depois que você está prescrevendo para o seu filho sem a autorização da sua médica. Então agora vocês vão ouvir a dica da Sara sobre as acomodações para o sono dessa criança melhorar. Lívia, eu acho que assim, é importante a gente entender o que é essa rotina, né? Eu vou dormir sempre no mesmo horário, para a criança entender qual que é o horário dela dormir. A gente também não é assim, gente tem. Né? O nosso organismo precisa saber. Então, esse horário, o mesmo horário para ir dormir.
qual que é essa... Diminuir telas, diminuir luz, porque às vezes não tá na tela, mas tá com aquele monte de luz e música, diminui os estímulos. Então, o que que acontece? O nosso cérebro, para entender que ele precisa desligar, né? Sim. Então, a gente precisa diminuir esses estímulos. Então, estímulo auditivo, visual, de movimento, vamos ir tirando isso. Chegou uma hora do dia, seu filho vai dormir às 9, 6 horas, 7 horas, e eu entendo que dentro de casa cada um tem a sua rotina e o que dá para ser feito, e eu super entendo, mas dentro do que você consegue na sua casa, chega um momento, vamos tirar, é a hora do banho, vamos tomar um banho quente. Sara, mas isso daí eu vou falar pra você, dentro do que você consegue. Não, a gente tá com uma queixa, a gente tem que se esforçar pra melhorar essa queixa. Sim, Então, sim. realmente, a gente sabe que a vida de todo mundo é muito corrido, que os pais vivem estressados por conta de altas demandas que são, inclusive, dificílimas. Mas se a gente tá com uma queixa, nós temos que sanar aquela queixa. Então, tem que haver um esforço. Porque não adianta você, pai, vir pedir pra gente no setting terapêutico trabalhar isso, sendo que na sua casa eu preciso que você faça isso, você não faz. A sua criança tá comigo 1, 2, 3 horas na semana. Quanto tempo que ela tá em casa, na escola? Então, não tem, a gente não faz milagre, né? E nem vai fazer. Não. Então, assim, o que além dessas coisas você pode fazer também para sua criança dormir? Antes do sono, tem como ela te ajudar? Então, às vezes, carregar alguma coisa que faça... Porque a gente fala assim, Lívia, não é uma receita de bolo, mas qual que é uma via que traz uma regulação para as crianças? É a via proprioceptiva. E agora uma dica de milhões. Vamos diferenciar o que é proprioceptivo e o que é tato profundo? Então, tato profundo, então se você estiver assistindo com alguém em casa, você vai fazer isso para você ver a diferença. Lívia, vem cá. Você vai pegar, pedir para alguém pegar a sua mão e você vai falar isso daqui, ó. Isso que eu tô fazendo, não é isso levinho, tá, pessoal? É isso, forte. Você tá sentindo de um jeito, certo? Certo. Isso é tato profundo. Tá. Coloca a sua mão aqui. Empurra. Empurra minha mão. Forte. Foi a mesma sensação? Não. Então, quando eu faço força, eu ativo meus músculos. É a minha propriocepção. Quando eu toco, é outra via de tato. Tato profundo. Os nossos famosos sentidos. São coisas diferentes. Tá, conta pra mim desse tato profundo, porque... É uma delícia! Vai, continua! É uma delícia, todo mundo... Às vezes tem criança que deita, ela estica o pé pra mim assim, ó. E eu fico fazendo e ela estica, porque é muito bom. Então, assim, ajuda a sua criança, ela fazer um movimento de força. Essa via proprioceptiva traz uma regulação. Então, a criança tem que carregar uma caixa que é mais pesada, puxar um lençol da cama, uma almofada, ela faz força. Então, isso de uma maneira traz, né, essa via, uma autorregulação. Deitou, se a sua criança aceita isso, faz um toque profundo. E não é uma, como eu falei, não é assim, ó, levinho. Não, porque isso irrita a criança. Exatamente. É outra via sensorial, porque a gente tem receptores aqui mais internos. Então é isso, ó, e é no corpo inteiro. Pega lá da cabeça, e aqui, ó, orelha, ombro, né? Quadril, perna, pé, vai juntando, é como se a gente fosse juntando essa criança, esse corpinho. E ela fala... a integração sensorial é uma ciência. É uma ciência. É uma ciência que a gente usa, né? Que é isso, é a gente organizar esses estímulos de maneira adequada para esse cérebro, né? Que ele tá recebendo, como eu processo, a quantidade correta que eu aceito. Isso, né? Então, por isso que a gente trabalha usando algumas acomodações, porque é isso. Você fazendo essa massagem, você não tá fazendo integração sensorial do seu filho, tá, pessoal? Por favor. É igual você colocar um balanço na sua sala pra criança balançar e falar que você tá fazendo integração. Não. São Quem coisas faz diferentes. é TO. Exato. Igual lá na minha sala sensorial, que a minha equipe inteira vai trabalhar, vão ter os equipamentos suspensos, mas quem vai mexer, senhorita, é a senhora, porque eu não sei fazer integração sensorial. Isso, ninguém tá... Então, quando a gente fala para um pai, vamos colocar uma lycra, um balanço na sua casa, para você usar em tal período, tal específico, e você não tá fazendo integração. Isso é uma acomodação. Então, isso são sugestões de acomodações, por quê? Você vai trazer no nível de alerta da sua criança, e é mais fácil para ela organizar o sono dela. Se essa criança estiver calma, estiver bem,
é igual a gente dorme melhor. O dia que a gente tá mais agitado, nosso sono também é agitado. Gente, a criança não é diferente da gente. Antes de vocês olharem pro seu filho, pro seu paciente e ver um autista, você tem que entender que ele é uma pessoa, ele é uma criança, E que isso, obviamente, acontece com outras crianças fora do espectro. Então, ser humano. Nós temos esses mecanismos biológicos que, claro, que dentro do espectro são exacerbados e disfuncionais. Sim. Porém, realmente, uma criança típica, ela pode ter muito, ela pode ter uma com birra também, ela pode também ter uma dificuldade de sono. Exato. Então é isso, não é, seu filho é uma criança. Então, antes de tudo, ele é uma criança que também tem esses comportamentos. Exato. Muitas vezes mais intensos. Sim, mas ele é uma criança. Ô Sara, você sabe que no adulto com insônia, o tratamento de primeira linha não é indutor do sono, não é medicação, é terapia cognitivo-comportamental. Então, você vê que até o adulto precisa disso. Imagina a criança. Exatamente. Entenderam? Então, eu vou falar da última queixa que aparece bastante também, Sara, no consultório. Ele não deixa cortar o cabelo, ele não entra no banho. Escovar o dente não existe na nossa casa. Ir pra praia, passar um protetor solar. O que a gente pode fazer? Como vocês trabalham isso lá dentro do setting terapêutico e o que a gente pode dar de dicas para o pai e para a mãe conseguirem escovar o dente dessa criança? Tá. Lívia, então lembrando assim, que essa criança ela vai ter um resultado quando todo mundo trabalha em prol dela. Né? Então essa criança é o centro de tudo, então a escola precisa ajudar, a casa precisa ajudar, os terapeutas precisam estar em sincronia, né? Então todo mundo um ajudando o outro. Então assim, lembrando que é isso, nós trabalhamos ocupações, a TO é responsável por essas atividades de vida diária. Então no set terapêutico quando chega, então qual que é a queixa principal da mãe? Ele não consegue tomar um banho sozinho, ele não consegue trocar roupa, escovar o dente, cortar o cabelo. Então a gente vai fazer uma avaliação dos componentes, né, motor, cognitivo, sensorial, e ver qual deles está impactando diretamente nessa queixa. Tá. Então se ele tem uma questão de uma hiperreatividade, uma dificuldade de discriminar aqueles estímulos, enfim, são vários, né? E dentro do setting terapêutico, a TO, com essa capacitação adequada para isso, vai fornecer esses estímulos para a gente trabalhar uma modulação. Tá. Então, são em vários contextos que a gente trabalha isso. Então, no setting terapêutico, a gente vai trabalhar entregando o estímulo necessário que essa criança dá conta de receber, né? E aí, tem essa questão, por exemplo, eu vou cortar o cabelo. E o que eu faço, Sara? Como que você trabalha na clínica o cortar o cabelo? Então, são várias questões. Ela tem uma questão de reatividade, não gosta de que penteie, eu vou trabalhar isso na clínica. Só que terapeutas, vocês têm que sair da clínica também. Não adianta ficar só na clínica. E aí, o que eu faço? Eu acompanho essas crianças no barbeiro, no dentista, entendeu? Essa criança precisa, eu preciso treinar, então ele vai no dentista. A dentista liga pra mim e fala, Sara, ele vai no dentista a tal data. A gente interrompe, para ali, então vem cá, pra ir, coloca a máscara, tá. Vamos treinar a abrir boca, ó o espelhinho, vamos fazer tal coisa, a gente vai preparando esta criança para quando ela chegar lá. Corte de cabelo, a mesma coisa. Só que aí eu acho que o ponto principal dessa questão, já que a gente tá falando com muitos pais, é assim, Sara, mas o que eu faço quando eu levo minha criança no barbeiro e ela não consegue cortar o cabelo e eu não tenho TO, ou minha TO não pode me acompanhar? Então vamos ver quais estratégias que a gente pode ter para isso? Então vamos pensar, eu tô lá cortando o cabelo e a minha criança não aguenta com a maquininha. Vamos usar uma tesoura? Né? Mas eu gosto de fazer o pezinho aqui. Gente, não vai ter pezinho, vai ser tesoura e é isso. Vamos chegar um dia no pezinho. Mas agora é na tesoura. Vamos cortar porque o menino precisa ir no casamento e o cabelo tá desse tamanho, né? Então, assim, mas eu não consigo molhar o cabelo dele com aquele spray. Ele pode ter uma reatividade. Vamos então falar pro barbeiro se ele pode molhar a mão?
e junto a gente já vem com um toque profundo, lembra do toque profundo? Ó. Molha essa mão e já vai preparando esse cabelo, porque quando eu tô puxando aqui, se você que tá assistindo, puxa seu cabelo bem de levinho, pra ver se quando o cabeleireiro vai cortar, é isso. E TO faz o quê? Análise de atividade. Então, muitas vezes que eu vou fazer uma coisa, eu faço em mim. Eu falo, peraí, quando eu pego, porque se torna automático a gente fazer. Sim. Quando eu tô penteando meu cabelo, é algo automático que eu não estou pensando. Mas se eu vou trabalhar com uma criança, eu preciso pensar passo a passo dessa atividade. Então, se o cabelo, essa criança tem uma dificuldade sensorial nesse cabelo aqui, e o cabeleireiro vai puxando aqui, ó, essa criança não dá conta. Então vamos fazer um toque profundo, vamos molhar para molhar esse cabelo com a mão. Se essa criança dá conta de um barulho, de um secador, o que a gente pode fazer? Enquanto o cabeleireiro tá cortando, vamos jogando. Eu fiz isso com um paciente meu. Eu ia, ele sentava no colo da mãe, tentava colocar a capa. Enquanto ia cortando, eu ia jogando o ventilador pro cabelo não ficar caindo, porque a criança não dá conta. Vamos levar uma troca de roupa? Vamos colocar uma blusinha de manga comprida para esse cabelo não cair? Não cair, não incomoda. Né? Vamos usar de estratégias? Então eu acho que são essas estratégias que a gente pode ir usando, né? De acomodações antes dele ir nesse lugar. Então é extremamente importante que essa família tenha um profissional totalmente comprometido. Sim. Porque essas crianças, como elas precisam ser compreendidas, né? Muito, muito. E a gente precisa entender até que ponto ela consegue chegar. A gente não vai forçar ela a isso. E por que o trabalho de equipe é tão importante? Porque a TO que é responsável por trabalhar essas atividades de vida diária. Mas é aquilo, como eu preciso trabalhar com contexto. Como eu vou trabalhar uma troca de roupa na minha clínica? Simplesmente assim, chega aí, ó, hora de trocar roupa. Não, às vezes eu falo, o paciente vem 8 horas da manhã, vem de pijama. Sim. Porque a gente tem um sentido pra criança. Não é porque a criança tá chegando lá que as coisas não tem que fazer sentido pra ele. Sim. Tudo nessa vida tem que fazer sentido pra gente poder fazer. Então, ó, você tá de pijama ou você vai pra escola, você tem que colocar seu uniforme, vamos trocar de roupa? Ah, vai trabalhar alimentação? Vem 11 horas, traz um almoço pra comer comigo. Ah, traz uma coisa para comer que depois a gente vai treinar a escovação de dente. Então, a gente trabalha em terapia os componentes sensoriais, motores na integração sensorial, enfim. E depois a gente vai para a prática de AVD. E aí eu preciso que ele faça isso em casa, eu preciso que ele faça isso na terapia ABA. E assim, como eu vou concorrer, por exemplo, assim, a criança vem 2 horas comigo, só que ele vai no ABA 10, 15 horas. É muito mais horas. Então, o que eu preciso? Da minha parceira psicóloga, porque eu vou lá, eu vou orientar ela como tem que ser feito e ela vai fazer porque ela tem mais horas lá. Sim. O pai vem pra querer fazer comigo, querido, você tem que fazer na sua casa, você quer fazer o desfraude, mas você não quer ter trabalho, sua criança vai fazer xixi no chão? Ai, quero fazer desfraude, mas a criança toda hora fica fazendo xixi no chão. Sim. Gente. Perfeito. Perfeito, pessoal. É isso. Eu vou terminar aqui, depois dessa aula maravilhosa que a Sara nos deu, te perguntando por que é tão difícil isso, então por que você escolheu a terapia ocupacional? Nossa, Lívia, e é tão engraçado porque quando eu falo de TO eu posso falar assim, ó, a gente poderia ficar 3, 4 horas aqui. Diante de tudo isso, tinha muita coisa para eu poder falar que a gente pode marcar um segundo encontro. Podemos. Mas eu falo que TO para mim foi uma coisa muito engraçada. Eu vou contar rapidinho um desfecho. Eu gosto muito de animal, então eu sempre falei, eu quero ser veterinária. Até que um dia eu passei e vi um cachorro ser atropelado. E eu voltei e eu ficava assim pro cachorro. Calma, calma, calma. Lívia, naquele momento eu percebi que eu não tinha vocação para ser veterinária. Então, só gostar de algo não é o suficiente, você tem que ter vocação. E quando eu descobri, eu fui atrás, eu vi que eu gostava de pessoas, e aí eu gostava de criança, e toda a minha vida parece que o Teia me escolheu, não fui eu que escolhi o autismo, foi ele que me escolheu, porque eu falava, eu quero trabalhar com paralisia cerebral, com isso, e quando chegava era o Teia que chegava, era autista que chegava. Você atraía. E aí eu falei assim, tá bom, vou aceitar, porque é com isso que eu vou trabalhar na minha vida. Então eu percebi que eu fazia isso e eu tinha vocação para isso. Que por mais que eu chegava num dia estressada em casa, eu falava, eu vou largar
tudo, eu quero viver da minha arte, que eu nem sei qual que é, que nem tenho, na praia. No outro dia, eu falava, pronto, agora passou, eu quero voltar pra clínica, né? Quando eu fiquei de licença maternidade, eu não vi a hora de voltar. Então, aquilo que você é ama isso, mesmo. é vocação. É vocação. Meus parabéns, porque não é fácil e vocês sabem mais do que ninguém. Então, todos nós estamos juntos nessa, né? É uma jornada. Esse tratamento de TEA ou de qualquer transtorno neuropsiquiátrico é uma jornada, é um trabalho em equipe que inclui família, inclui escola. Nós vamos ter um podcast também falando de escola. Então, para terminar, você tem algum caso marcante para nos contar? Olha, Lívia, eu acho que eu vou falar de um caso recente nosso. Então, um autista nível 3, não verbal, auto e heterolesivo. Então, chegou pra gente, assim, 7, 8 anos, que a gente não conseguia fazer nada com essa criança, a não ser manejar alguns comportamentos. Então, ele não pedia as coisas, tudo ele vinha, ele mordia, ele batia, ele gritava, ele se mordia. Sim. E com 2 meses, e aí a gente falou, e a gente atende em 2, porque não tem como atender ele sozinho. E aí, essa criança em 2 meses, ela sorria pra gente, ela pedia o que ela queria, então musiquinha. Então a gente organizou essa criança para ela poder fazer o quê? Nos dar uma resposta. Trabalho fenomenal. Então essa criança se organizava para poder pedir o que ela queria. Sim. Quer ir embora, musiquinha. Nível 3. Nível suporte. 3. Aceitar a demanda, senta aqui, vamos fazer tal coisa. Só que, Lívia, o que aconteceu? Essa criança perdeu as terapias de um processo judicial. Entrou quem? Os nossos amigos. Exatamente. Eu não posso falar muito, plano de saúde. Parou, E continua. aí, ele teve que ficar viu, gente? 1 semana. Ele teve que ir em outra clínica, né, pra provar que não tinha. Sim. Quando essa criança retornou, Lívia, ela se mordia tanto de Ela voltou sangrar, pior. sangrava. De tanto que ela se mordia. E tudo que a gente tinha feito, a gente perdeu. Foi. Em 1 semana. Então é um caso que eu chegava em casa e eu queria chorar, porque eu imaginava como era com a família. Porque a gente tem que se colocar também no lugar da família, Muito Lívia. amador, né? Porque antes de tratar essa criança tá num ambiente e a família faz parte de como a criança tá respondendo, tá tendo esse comportamento. Então a gente tem que olhar para essa mãe, como que é difícil, se é pra gente difícil 1 hora em terapia, imagina essa mãe, essa avó, esse pai dentro de que tá casa. apanhando, que essa criança só se morde, que não dorme. O que é você ficar sem dormir, Lívia? Então, muitas vezes eu falo, isso me machucou e me comoveu muito e tá tirando minhas noites de sono, tudo isso que tá acontecendo, porque eu sempre me coloquei, né, no papel dos pais, mas agora que eu sou mãe, principalmente. Então, se eu tô numa situação dessa, às vezes eu preciso acolher essa mãe. Essa mãe precisa chorar, precisa conversar, e é isso que eu preciso naquele momento. Eu sei que eu tenho que ensinar a criança a escovar o dente, mas enquanto eu não acolher essa mãe que tá em prantos porque perdeu a terapia... Organizar a mãe para ela saber lidar até essa situação burocrática ser realmente acertada, E né? às vezes é isso que a gente precisa, orientar até questões burocráticas. Então não adianta a gente ter gráficos e planos, a criança vai desfraldar se essa mãe tá em pedaços, se essa mãe tá exausta e ela chega em casa e ela não sabe o que faz com esse filho. O que eu vou fazer? Entende? Então a gente tem que ser mais humano, olhar também para um pouco para essa família, o que essa família tá passando, o que tá acontecendo. Sara, muitas vezes eu falo para os pacientes voltam para mim, as mães, os pais estão em cacos. E aí eu vejo como que tá essa abordagem terapêutica, entro em contato com a equipe, mas em algum momento que eu sinto e que eu vejo que não tá tendo esse acolhimento, mudar. Saúde mental, né? Se não tiver saúde mental, eles vão voltar na minha consulta piores, a mãe volta com molheira até aqui, depressiva, tomando 20 remédios, e eu fico, como que eu vou conseguir ajudar? Como essa mãe ajuda essa criança se ela não tá bem? Exato, então, exatamente. Então, realmente, esse é um acolhimento que, infelizmente, o médico tá lá naquele recorte. Quem tá todo dia com a criança são os profissionais. E se esses profissionais não estão fazendo essa extensão, eu acho importante, sim, reavaliar o profissional
que essa criança tá sendo acompanhada. Sim, e você, profissional, isso tem que ser parte, não é simplesmente, vai para um psicólogo. Uhum. Óbvio, o psicólogo vai saber trabalhar, mas Óbvio. isso é plano terapêutico seu. Porque não adianta você colocar como um objetivo se hoje o problema maior está sendo Sim. essa questão dessa família. Então você tem que sim olhar para essa família e olhar o que essa família está trazendo para você. Pessoal, tem muito mais coisa ainda para ser discutido. Nós vamos voltar para uma parte 2 com o terapeuta ocupacional, com a Sara. Mas por enquanto eu gostaria de te agradecer. Foi maravilhoso. Eu espero que tenham havido vários esclarecimentos, ajudado. E Sara, obrigada por ter vindo. Eu vou te dar um presente agora. Eu espero que você goste. Tem tudo a ver com o nome do nosso quadro. Que lindo! Você gosta de café? Amo. Preciso esconder do meu marido. Então pronto. Que lindo. Pessoal, café do Nossa Casa Café, que é o patrocinador oficial do nosso quadro Café com a Neuro. Entrem no Instagram, Nossa Casa Café e o site, e eles deram um cupom de desconto para vocês. Doutora Lívia, DRA Lívia. Doutora Lívia, muito obrigada por ter essa oportunidade de esclarecer um pouco o que é essa terapia ocupacional para os pais entenderem. Tem muita coisa a se falada ainda, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade e a confiança, porque você sabe que você... a gente é parceiricíssima. Obrigada. Pessoal, grande beijo e até o próximo episódio de Café com a Neuro.